Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica, sou estudante do curso de Pedagogia da Uniaselv e eu e a minha colega, então, vamos apresentar um relato breve daquilo que foi o desenvolvimento do nosso paper de estágio. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana e junto com a Jéssica, a minha colega Jéssica, a gente vai estar apresentando, então, o nosso trabalho de estágio. Então, a disciplina, né, é o estágio curricular obrigatório 1, é o primeiro estágio que a gente está realizando. A área de concentração é a metodologia de ensino. O nosso programa de extensão que foi optado foi alfabetização e letramento em tempos de ensino à distância. Nosso produto virtual seria a trilha pedagógica. E o tema que a gente escolheu foi a participação da família dentro desse processo de alfabetização e letramento em tempos de ensino à distância. Então, a gente optou por esse trabalho, por esse projeto, porque a gente tem o interesse de englobar a alfabetização e letramento dentro do ensino à distância, considerar o contexto familiar, né? Já que dentro desse contexto que a gente está vivendo, as famílias agora que estão se adaptando com essa questão de ensino à distância na educação infantil. E o tema proposto foi escolhido por tratar de um assunto contemporâneo, né? Que a gente está vivendo agora em tempos de pandemia. E então a gente traz, né, a reflexão sobre o alfabetizar letrando, né, por meio de vivências cotidianas, né, o dia a dia da criança nesse tema, destacando a relevância da alfabetização, né, do letramento no contexto familiar, né, a participação da família nesse tempo em que a gente vive, né, nessa realidade de pandemia, a importância dessa parceria, né? Estimulando também planos de aula virtuais acessíveis e contextualizados à realidade do alfabetizando, né? Levando para ele dentro da realidade dele, que ele venha usar a poder aprender com aquilo que ele tem em casa com a ajuda da família. Então, dando continuidade, né, à fundamentação teórica, a nossa pesquisa ela foi embasada principalmente na concepção de Paulo Freire, numa concepção freiriana, onde a gente considerou a visão de mundo e o contexto em que o aluno está inserido, né, participando, assim, a aplicação de projetos de aprendizagem dentro da alfabetização e letramento em tempos de ensino à distância, que é o nosso caso, montando uma parceria com a família do alfabetizando. Então, a gente utilizou como os principais autores, como referenciais do nosso projeto, nosso paper, o Paulo Freire e Carvalho também, além de outras fontes de pesquisa que a gente teve que estar utilizando para agregar mais conhecimento à nossa pesquisa. E para a gente agora explanar de uma maneira mais sucinta, temática, né, que foi o norte da nossa pesquisa, a gente vai analisar algumas citações, destacando o papel do alfabetizador e também, como consequência, a formação do leitor. Então, vamos ver aqui algumas citações. O alfabetizador deve exercer um papel de incentivador da inventividade da criança. Assim, ele deve reconhecer que o processo de alfabetização tem uma amplitude enorme. Isso significa que o leitor deve ser orientado para novas relações com o mundo das letras, sendo aquelas criativas, inusitadas e inventivas. Então, né, aqui a gente pode observar, né, a importância desse alfabetizador, desse profissional, como educador, ele está exercendo um papel onde ele vem incentivar, né, essa criança a emergir nesse novo mundo, né, onde ela descobre ali a importância, né, as funções da letra, né, e futuramente ser um leitor que venha olhar tudo ao seu redor de uma forma diferente, né, onde ele foi incentivado para isso. A gente percebe também que a respeito de o professor ter um papel de mediador, ele é que vai ser o veículo que vai estimular a criança à leitura. Então, a forma que a gente, o papel que a gente exerce, né, como incentivador, quando a gente pega um livro, o estímulo que a gente proporciona para aquela criança, para aquela família, vai fazer com que ela, então, se torne criativa, que se torne interessada, né, nesse aspecto. Então, a gente, como alfabetizador, tem um papel bem grande a desempenhar.
Outra questão ali é que um leitor, ele nunca está em formação, né? Aliás, ele nunca está completamente formado, ele está sempre em formação. O leitor se forma e se reforma a todo instante. A cada novo pedaço de jornal que ele encontra embrulhado em objeto, a cada nova estrofe de poema, a cada visita a um sebo, uma biblioteca, ou a cada virada de página, a cada nova linha que ele lê, no cotidiano, a todo momento, como a leitura de frascos de bula de remédio, o entendimento da receita de um livro antigo da avó, ou de uma receita da internet, a busca louca por entender um manual de carro, ou de um brinquedo, ou de um objeto adquirido. Nestes e muitos outros momentos é que se está praticando e formando um leitor, e este deve ser um processo natural. Então, essa citação eu achei bem interessante porque realmente retrata ali o cotidiano, o dia a dia da criança, né? E esse vínculo que ela tem, o contexto familiar, se os pais, eles levam a criança num concerto, se os pais apresentam uma biblioteca, é aquilo que está sendo oferecido, ou mesmo se é propiciado, se aquela criança é motivada à leitura, mesmo que seja de um rótulo, de um shampoo, ou uma receita no livro da avó, ou alguma pesquisa na internet, né, nas fontes midiáticas, então a gente percebe que o leitor ele nunca está completamente formado, ele está sempre num processo de formação. E esse processo ele se torna mais prazeroso quando acontece de maneira natural, como foi descrito aqui na citação. Agora a gente vai ver, então, a metodologia que foi usada. As atividades foram desenvolvidas para aplicação na educação infantil, né, aplicando-se ao pré-2 nesse caso, foi a turminha que a gente usou. Dentro do contexto de alfabetização e letramento, por meio de ensino à distância, foram exploradas atividades práticas e lúdicas de autoconhecimento e de conhecimento do mundo, considerando assuntos e situações de interesse do alfabetizante e seu respectivo contexto familiar, participando do conhecido para o desconhecido, propiciando assim uma aprendizagem prazerosa e significativa, né? Então, dentro desse contexto de alfabetização, né, a gente usou aquilo que a criança tinha, né, partindo do desconhecido para aquilo que ela conhece e para obter o aprendizado. Então, a gente tem algumas observações aqui. Pode continuar. Na observação aqui, a gente, né, o nosso estágio foi realizado no Centro Educacional Infantil Tia Benta, né, aqui de Balneário Gaivota. A proposta pedagógica foi baseada principalmente nos autores Paulo Freire e Andrei Carvalho, e a gente considerou a concepção socio-interacionista e freiriana, né? Muito bem. Então, a gente teve ali, né, o nosso plano de aula, ele foi elaborado com base na temática do autoconhecimento e da identidade familiar, adaptado ao contexto da alfabetização e letramento dentro da educação infantil e também no modo remoto. O projeto ele teve a proposta de ser dividido em 5 aulas de 4 horas, totalizando as 20 horas ali semanais. As atividades propostas, elas tiveram o objetivo de desenvolver a afetividade, a motricidade, o raciocínio lógico, a ludicidade, a musicalização e a interdisciplinaridade, né? Foram utilizados recursos visuais, auditivos, midiáticos e utensílios recicláveis no desenvolvimento das atividades. Uma outra questão importante também é que, dentro dessas atividades, foram construídos jogos, e esses jogos foram construídos pelas crianças, aqueles mais complexos, com auxílio dos familiares ou dos responsáveis. Então, todos esses projetos foram mediados por nós, que seremos os futuros educadores, né? Então, a gente percebe ali o conjunto, né, o trabalho em conjunto entre a escola, o professor, a família e o alfabetizando. E aí, então, a gente vê que na prática teve um resultado mais significativo por conta desse trabalho em conjunto. A vivência de estágio, a gente pode destacar a necessidade, enquanto educador, de sermos flexíveis, possuirmos adaptabilidade, criatividade. Essas são habilidades essenciais dentro do contexto escolar, né? E a gente também, como educadores, trabalhando essas questões, desenvolvendo esse tipo de habilidade. A gente também observou a relevância de trabalhar de forma lúdica e dinâmica. Trabalhar sempre concreto, a participação, a questão de eles construírem o jogo, eles mesmos fazerem uso, né? A questão dos materiais também de fácil acesso, algo reciclado que é de uso cotidiano. E assim também propicia a participação da família, né? Porque se é algo de fácil acesso, logo a família já
motivada também a auxiliar. E, então, eles conseguiram executar as atividades propostas. Ficou evidente também a necessidade de pesquisa e planejamento para que a gente pudesse desenvolver essas atividades. Porque para que a gente conseguisse compreender, né, o resultado, aquilo que ia ser gerado, as habilidades e competências que essas crianças iriam desenvolver, a gente teve que ter um planejamento, uma pesquisa bem elaborada para que a vivência do estágio, então, fosse possível. A gente utilizou como referências, né, os autores que a gente falou, a Audrey Carvalho, né? A gente utilizou também o livro de metodologias de alfabetização e letramento fornecido pela própria Uniaselv e a Pedagogia da Autonomia por Paulo Freire, além de outras fontes, né, outras pesquisas que a gente utilizou também, mas principalmente foram essas. E para encerrar, então, a gente gostaria de deixar esse pensamento de Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, a gente tem que entender que o aluno não é um papel em branco, que a gente vai transferir conhecimento, né? Ele tem todo um contexto, tem uma família, tem um contexto cultural em que ele está inserido, e o ato de ensinar não quer dizer que a criança não saiba nada, mas de que ela não tem nada a oferecer, muito pelo contrário. A gente vai criar possibilidades para que ela continue na sua própria produção e construção. Então, são essas considerações que a gente tem, a gente espera que esse paper seja de grande utilidade aí nas vivências pedagógicas de vocês também.